verba volante, scripta manente, né? Lembra das cartinhas do Temer, né? Pois é. Palavras faladas voam, né? Palavras escritas permanecem, né? Agora, por que isso, gente? Porque é o seguinte, quando o presidente, ex-presidente Michel Temer atuou como apaziguador, né, naquele processo, naquele momento da micareta golpista do 7 de setembro, toda aquela tensão, né, envolvendo o presidente, envolvendo os filhos do presidente, medo de golpe, medo de prisão do filho do presidente, tudo isso. O Temer, ele apareceu lá no meio, né, tipo, fez uma ponte, ajudou a escrever uma nota, e ficou a impressão para muita gente que o Temer, na verdade, tinha uma espécie de ascendência sobre o Bolsonaro, de que tinha uma relação boa nesse sentido. Eu falei, né, eu falei assim, olha, o presidente Temer está sendo simplesmente usado, como também foi usado uma série de outras pessoas ao longo do tempo, né? Ele se deixou usar, foi usado naquele momento, o Bolsonaro precisava de alguém para poder julgar e alegar esse processo, mas a gente sabe também que Bolsonaro não tinha desistido dos ataques ao Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, ele atua em aproximações sucessivas, né? Mordendo, assoprando, mordendo, assoprando, mordendo, assoprando, só que cada vez a mordida é maior, cada vez a mordida é mais profunda no sentido de atacar a instituição. Então, o que aconteceu? Agora, Temer sugeriu, o Bolsonaro fez até uma postagem nas redes falando não, e botou um joinha assim, ok, ou seja, tirou um coco da cara do ex-presidente Temer, né? Tirou um barato, assim. Então, mostrou, na verdade, que Temer foi útil, tinha apreço por Temer, enquanto foi útil para a estratégia dele. Nesse sentido, estratégia nenhuma. A estratégia de Bolsonaro, Diego, continua a mesma, né? Diminuir a credibilidade do STF, erodir a reputação, corromper a reputação do STF junto a seu público, junto ao público geral. Para quê? Para que o STF não tenha credibilidade na hora de tomar medidas contra Bolsonaro em algum momento, na hora do STF também julgar, o STF, o TSE, julgar elementos relacionados à eleição, né? E também excitar o seu público, né, mais fiel, que cada vez que ele ataca o STF, esse público fica doidão e chega mais junto de Bolsonaro. Agora, os ministros, alguns deles também não têm ajudado nesse discurso, nessa narrativa, Sakamoto? Tem dado depoimentos, declarações públicas, talvez não tenham se preservado tanto, né? E acabam dando munição para o presidente também. Não sei se você concorda com isso. Então, as munições do STF foram dadas não agora, na verdade. Vamos ser sinceros, o STF, a munição para que ataques à instituição, a credibilidade da instituição tivesse sido dada, foram dados na época do impeachment, lá atrás, anterior até. Né? Nós tivemos, por exemplo, o Moro divulgando gravação sigilosa da presidência da República, né? E conseguido um grampo de forma ilegal, porque ele não tinha mais autorização, e o STF só fez um beicinho e falou, beleza. Então o STF chancelou muita coisa, né? O STF agiu como corte política durante um bom tempo, que, na verdade, ajudava, inclusive, o grupo que hoje está com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro esquece, mas o STF foi fundamental para, no final das contas, né, o Moro foi quem tirou o Lula da eleição, só que o STF também contribuiu em legalizar toda a Lava Jato, né, naquele momento, né, de chancelar a Lava Jato, o que ajudou o Bolsonaro a ser eleito. Se Lula fosse candidato, Bolsonaro muito provavelmente não teria sido eleito, né? Não tivesse sido preso assim, não teria sido eleito. Então o que acontece é que é o seguinte, a corte houve um esgarçamento da corte lá atrás, né, e começa por aí. Agora, é claro que você tem o quê? Você tem depoimentos de ministros da corte que acabam sendo... Eu não vou dizer que eles falam demais, até porque eu não acho que os depoimentos do Barroso, nesse caso, criticando o posicionamento do governo que está jogando o exército para cima, ou mesmo os posicionamentos do Alexandre de Moraes, recentemente defendendo a corte, estão indo além. Na minha opinião, eu não acho que eles estão indo além. Eu acho que eles estão cumprindo um papel importante de responder às ameaças do presidente da República. O que acontece, Diego, é que na minha avaliação, qualquer coisa que qualquer ministro fale sobre esses casos vai ser usado pelo bolsonarismo para atacar o STF.
É a mesma coisa que declarações de Lula, é a mesma coisa que declarações de Moro, é a mesma coisa que declarações de qualquer adversário ou visto como inimigo do bolsonarismo. O bolsonarismo vai usar essas declarações contra eles. Isso aí não tem a dúvida nenhuma, né? E vai usar para aumentar e alimentar. Tanto é que o ex-presidente Lula tem preferido ficar em silêncio, só para terminar, tem preferido ficar em silêncio sobre esse assunto, porque ele falou: eu não vou puxar a história, não vou levar essa questão para dentro do campo de jogo do Bolsonaro, que é isso que ele quer.